Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe, podeis assentar. Quero uma vez mais expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio de juntos adorar e engrandecer o nosso Deus. Agradeço ao pastor João pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Que o Senhor continue abençoando, porque abençoado o Senhor já é, sua família, a igreja que Deus colocou aos seus cuidados. Que o Senhor continue com suas fortes mãos estendidas. Agradeço a Deus por estar aqui com o pastor Eli. Ele não lembra muito de mim não, mas lá no Tocantins eu fiz campanha para ele, dei muita força. E ano que vem tem mais, é verdade. Quantos nesta noite já puderam desfrutar de alguma forma a presença de Deus aqui? Eu gostaria de compartilhar uma porção da palavra de Deus com a igreja. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, um texto extremamente familiar. João 2. Às vezes, principalmente pregador, para acelerar e ganhar tempo, Evangelho de João, mas na verdade o Evangelho não é de João. O Evangelho continua sendo de Jesus. É que esse aqui João escreveu. Escreveu dentro de um contexto complexo, que ele fez esse livro, escreveu esse livro, mas como uma defesa da essência de Cristo como homem, como Deus, por conta de muitos segmentos estranhos que já tinham surgido na igreja naquele período. E Deus levanta esse homem brilhante para escrever e para ser o último dos apóstolos de Jesus a morrer, e foram tantas tentativas de matá-lo, mas Deus preservou a sua vida, porque Deus faz como Ele quer. E eu gostaria de, a partir do versículo 1 até o versículo 10, normalmente eu leio apenas um versículo ou dois, mas eu gostaria de ler com os irmãos João 2, versículo 1 ao versículo de número 10. E se puder ser colocado, é melhor até porque fica numa única versão. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados ou serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, mais ou menos uns 400 litros. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Amém? Versículo seguinte, para fechar: mas tu guardaste até agora o bom vinho. Diga para quem está próximo a você uma atitude de fé, pela fé. Se você não fizer pela fé, não tem nenhuma validade. Mas diga para ele ou para ela: o bom vinho ainda está para chegar. Vai chegar. Quem crê nisso?
É curioso que a Bíblia vai dizer que Jesus foi convidado para uma festa de casamento, e o casamento entre os judeus, você sabe que culturalmente era totalmente diferente da nossa realidade. Aqui no Brasil, mesmo no período fora da pandemia, aqueles casais que tinham condições e têm condições, faz uma festa para os amigos, para os padrinhos, e que dura 3, 4, 5 horas, 6 horas estourando. Mas na festa do casamento dos judeus durava 7 dias. E eu queria que essa moda pegasse aqui, porque eram 7 dias comendo e bebendo de graça. Imagina que bênção. Crente foi convidado para a festa, tem comida, tem bebida, ele não sai mais dali, enquanto não vai o último pastelzinho e acaba o último gole de refrigerante, ele não arreda o pé. E aí, se Deus abençoasse, toda semana ter um casamento na igreja, e a festa era completa, um mês inteiro só desfrutando a bênção de outras famílias. Mas, curiosamente, dentro daquele casamento, havia algumas coisas que não podiam faltar. Eu não tenho tempo para explicar isso detalhadamente, mas um dos elementos que não podia faltar era o vinho. Porque o vinho, ele é muito mais do que uma bebida para os judeus. O vinho, ele traz consigo um simbolismo de alegria, de prosperidade. E interessante que alguns teólogos estão morrendo na praia há mais de 80 anos discutindo se esse vinho tinha álcool ou não. Eu não vou entrar nessa questão, porque esse negócio se pode tomar o vinho ou não, você conversa com o pastor presidente, ele que tem a resposta para você. Eu não entro nessa. A verdade é que o vinho acabou. Aquilo que não podia faltar, faltou. E a pergunta que parece ser recorrente ao longo da nossa existência enquanto cristãos é esta: o que fazer quando o vinho acaba? Mas o vinho, pastor, não pode acabar, eu sei. Mas e quando o vinho acaba? Quando acaba a alegria? Quando a gente vem à igreja, mas porque estamos no automático, porque temos que dirigir o culto, porque temos que pregar, porque temos que ministrar uma lição da escola bíblica, porque temos uma responsabilidade na cantina, ou quem sabe a equipe de louvor me espera para que naquela noite eu possa compô-la e cantar e adorar a Deus. O que fazer quando as minhas motivações se perdem no processo da religiosidade? O que fazer quando a religião ela se torna muito mais poderosa do que a nossa espiritualidade? Quando estamos muito mais preocupados em mostrar para os outros alguma coisa que, na verdade, nós já não vivemos. Falamos de alegria quando somos tristes. Falamos que Jesus virá quando eu não acredito mais nisso. Porque, como Baltimore escreveu, ele disse, pelo menos na escrita dele, ele argumenta dizendo que Jesus não virá da forma como nós pentecostal acreditamos. Que esta ideia de arrebatamento nada mais é do que um lenitivo, algo que nos inspira, é apenas algo que nos dá esperança, mas Jesus não virá, porque segundo ele, a bisavó dele esperou, Jesus não veio, a avó esperou, Jesus não veio, o avô esperou, Jesus não veio, o pai esperou e ele já estava em determinada idade e Jesus não tinha voltado. Mas isso não compromete a minha fé. Porque o breve de Jesus, ele é relativo, porque quem falou isso foi ele. Um dia para ele é como 1000 anos como um dia. Não importa se ele virá hoje ou amanhã,
crê você ou não, ele virá. Se você estiver pronto, ele virá. Se você não estiver pronto, ele virá do mesmo jeito, porque ele prometeu. E esta é a verdade. Mas o que fazer quando as minhas motivações acabam, ou elas perdem o foco? O que fazer quando eu perco a alegria de estar na presença de Deus? O que fazer quando eu deixo de ler a Bíblia porque naquela semana eu não vou pregar? Quando eu não preciso mais orar porque eu não vou ter nenhuma participação no culto? O que fazer quando esse vinho acaba? O que fazer quando o vinho da alegria, do casamento, da família, pais que não se entendem mais, filhos, eu vejo, principalmente quando eu ministro para jovens, uma turma querendo casar, aí a menina quer casar, não dá conta de fritar um ovo. Ela joga o ovo na frigideira e ela tem a capacidade de jogar o ovo redondo e ele fica quadrado. A única coisa que ela faz na vida é miojo, dá até nojo, mas é o que faz. Não estuda, não se prepara para a vida, mas quer casar. Encontra um outro que quer casar também, mas que não se prepara para a vida, não estuda, não trabalha, não vai à luta. Coloca uma calça lá embaixo, uma cueca vermelha nas costelas, e eu não consigo entender que graça tem isso, mas é legal. E eu não estou dizendo que é pecado, mas eu acho estranho. E aí vai com um celularzinho para cima e para baixo, navega tanto, Luciano, que já naufragou e não sabe. E aí juntam os dois e casam. Vão casar e vão morar onde? Nos fundos da casa dos pais ou do sogro e sogra. Aí vem um problema sério, porque vem o sogro, a sogra, vem um negócio muito perigoso que você deve conhecer, chamado cunhado. Vem o sobrinho, que é uma flor que não se cheira, na verdade é uma gangue. E essa gangue, se ela for evangélica, é pior, porque a gangue evangélica ela se especializa em saquear a geladeira. Aí esse casal vai ao culto, e aí ele levanta a chave e diz, pastor, está tranquila, a porta está trancada, e eu tenho que dar gargalhada, porque a chefe da gangue tem a cópia. Já entrou, meu irmão, sabe aquele pudim que você deixou lá para depois do culto? Já era, a turma entrou. E crente é folgado, ele come, deixa tudo sujo para você lavar, que é para você saber que não foi o inimigo, foram eles. E aí as discussões começam por causa de um creme dental. O creme dental eu aprendi a pegar assim, na base, e vai aos poucos até acabar, mas tem gente que é tão delicado que ele vai no meio assim. Como é que você faz, irmão? E qual é o jeito certo de fazer? Pegando na base, passo a passo, até acabar ou já estrangulando? Não tem jeito certo, o creme dental foi você que comprou, faça do jeito que você quiser. O problema é que o creme dental vai refletir aquilo, um problema que não foi tratado lá atrás. As discussões começam por conta de... O irmão tem homens que ele gosta de escovar os dentes sorrindo para o espelho, e aí vai, fica todo cravado. E a esposa todas as vezes vai lavar, fazendo aquela oração, Senhor, ou dai-me graça, ou a unção de Sansão, que é para estrangular ele. E aí as problemáticas dos lares, dos relacionamentos começam. E a pergunta que se faz, o que fazer quando o encantamento acaba? O que fazer quando o vinho acaba? E a resposta está esboçada em todo esse texto, passo a passo. Se você tiver a oportunidade de ter a sua Bíblia aberta, a Bíblia diz que, versículo 3, que Maria, a mãe de Jesus, falou para ele, não tem vinho.
ela chega e quebra todos os protocolos dizendo: eu vou contar a verdade. A festa está muito bonita, está todo mundo muito alegre, mas nós que estamos aqui nos bastidores, reconhecemos que não tem mais vinho. O vinho a água vai ser transformada na nossa vida em vinho, no momento que nós formos capazes de falar para aquele que é a verdade e contar para ele toda a verdade. De deixarmos as máscaras, não essas de pano, tecidos que nós usamos, mas as máscaras existenciais que nós temos no nosso bojo e trazemos e convivemos com elas. E isso não nos afeta, porque esta parece estar conosco 24 horas por dia. E aí o Senhor Deus vem nos confrontar nesta noite dizendo: o seu vinho acabou, é só aparência, mas se você for capaz de me contar a verdade, eu ainda sou Deus para transformar a sua água em vinho. Curiosamente, Jesus aqui faz o seu primeiro milagre, iniciando assim o seu ministério. Estava com ele ali, além de Maria, seus 5 discípulos. Ele ainda não tinha composto o colégio apostólico, ali só tinha 5: Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, e provavelmente Bartolomeu, Filipe, estavam juntos com ele, Natanael, melhor dizendo, estavam juntos ali. E naquele contexto, Maria é capaz de contar a verdade: não tem mais vinho. Eu penso que o maior avivamento não é aquele que faz a multidão delirar, pregar, pular, gritar, saltar. Eu já vivi isso muito no cenário brasileiro, de inúmeros congressos ministrando e pregando e vendo o mover de Deus. Aqui na catedral, por exemplo, de Jesus, numa manhã com Deus, no congresso, Jesus batizar mais de 300 no Espírito Santo. De começar o culto da noite emendado com o culto da tarde, porque saíram os jovens aqui literalmente carregados pelos colegas, porque a glória de Deus se manifestou aqui dentro. E nem tinha som. Você lembra disso, que o som daqui não era bom. Nem tinha essa acústica maravilhosa que temos aqui hoje. Mais uma vez eu quero dizer para você que Jesus, o Senhor nosso Deus, se Ele encontrar espaço no coração, você pode estar em qualquer lugar desse planeta, Ele é capaz de mudar qualquer ambiente. O que fazer quando o vinho acaba? Jesus disse para ela: ainda não é chegado o meu tempo. Sabe o que nós devemos fazer quando o vinho acabar? Esperar o tempo de Deus. E é complexo, porque Deus não usa relógio. Deus, a questão de temporalidade para Deus é subjetiva. Que Deus diz que vai fazer daqui a pouco, leva muitos anos. Ele fala para você que tem uma promessa para você ir em outro continente, você pensa que é amanhã, e leva 30 anos para você ir lá. O tempo dele é diferente. Interessante que um dia alguém chegou orando e perguntou para Deus: Deus, quanto é 1000 anos para o Senhor? Ele disse: 1 minuto. E quanto que é $1 milhão para o Senhor? Disse: 10 centavos. Aí ele olhou para Deus e disse: bem que o Senhor podia me dar 10 centavos. E Deus respondeu para ele: eu dou, espere 1 minuto. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós somos imediatistas, nós somos a geração miojizada. Quem já comeu miojo aqui? Não, pode ser sincero, irmão, eu já comi. Na verdade, eu nunca comi miojo, porque miojo é o cara que inventou o instantâneo, né? O senhor Miojo morreu na década de 90. E quando eu fiquei sabendo dessa triste notícia, eu fiz 3 minutos de silêncio. Instantâneo.
Nós somos uma geração instantânea, queremos tudo aqui agora. Deus falou, bradou e vai ter que fazer. A pessoa nem se converteu ainda, já está no púlpito pregando, gritando, exortando, falando mal de pastores, de liderança e quebrando pau. Somos imediatistas e o nosso Deus, Ele não trabalha só no imediato, Ele pode fazer instantaneamente, mas Ele trabalha no processo. Porque no processo a gente cresce, a gente é curado e tratado por Ele, passo a passo. Por quê, pastor? Tudo está nas mãos dEle. Será que você pode glorificar a Deus nesta noite? Não é simplesmente o levantar a mão e louvar a Deus, não é isso que eu estou dizendo. Será que você pode glorificá-lo? Exaltar, dar a glória para Ele, reconhecendo que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. E quando Ele quer fazer, Ele faz. E operando Ele, quem poderá impedir? Ah, queridos, ainda não é chegado o meu tempo, a minha hora. Quando o vinho acabar, espere o tempo de Deus. Paulo se converte, ele era, na linguagem hoje, principalmente jovial, ele era o cara, ele era o gás da Coca-Cola. E a pleiade de apóstolos eram todos simples, comparado à cultura de Paulo. Tinha discípulos de Jesus que falavam, nós vai. Nós foi, nós fomos, perto da intelectualidade de Paulo. Ele vai para Jerusalém achando que é a bola da vez e diz, vai ter reunião lá, eu vou ser colocado como presidente da convenção. E quando chega lá, a igreja rejeita, diz, esse homem é uma farsa. Ele não se converteu, ele está infiltrado aqui para descobrir quem são os líderes e mandar prender todo mundo. E todo mundo, ele diz, não, eu estou crente, eu aceitei Jesus de verdade. Ninguém acreditou. Aí ele vai orar a Deus, Senhor, o povo está me rejeitando, o povo não me quer aqui. Aí, isso é forte, irmão, você vai numa igreja, a igreja não quer te ouvir. Você vai pastorear a igreja não quer que você seja pastor dela. Aí ele vai falar com Deus, e Deus olha para ele e diz o seguinte, eu também não te quero aqui, cara, vaza. Ele vai passar 3 anos no deserto da Arábia, sentado no banquinho, aprendendo com alguém que era infinitamente menor do que ele. Mas era o período de tratamento, o período de cura, o período de treinamento. Quando as coisas não acontecerem, talvez Deus esteja te conduzindo para o deserto da Arábia. Não é porque Deus te abandonou, muito pelo contrário, é porque o que Deus tem para você vai além daquilo que você imagina. Eu estou profetizando para alguém que está aqui nesta noite. Fique tranquilo, Deus está no controle da sua vida. Vale um amém, vale um glória a Deus. Vale um aleluia. O que fazer quando o vinho acaba? Faça tudo o que Jesus mandar. Maria olha para os servos, para os empregados. Essa versão diz empregados, servidores, porque ali não eram escravos, eram apenas servos. Não no sentido de doulos, do escravo que estava a serviço absoluto da família, mas alguém que era contratado para servir. Jesus disse, Maria disse, façam tudo o que ele vos disser. E talvez essa seja a parte mais difícil e complexa da vida cristã, fazer tudo o que Jesus manda. Porque tem algumas coisas que Jesus manda que é mole, mas há momentos que Deus faz umas coisas com a gente que é difícil. Você já pensou, vamos colocar aqui hipoteticamente, Deus mandar você ir pedir perdão para a pessoa que falou mal de você, mas é ela que tem que te pedir perdão.
Mas eu estou dizendo, e se Jesus disser, não, mas eu quero que você vá lá. E se Jesus disser para você aqui, pega o seu carro hoje e dê para missões, fica tranquilo, irmão, eu não tive nenhuma revelação, não. Eu estou colocando hipoteticamente. Fazer tudo o que Jesus manda. Para quem me conhece mais de perto, sabe, eu gosto muito de relógio. Tem muitas coisas que eu gosto, é lógico, mas eu gosto muito de relógio. Eu coleciono relógio. E eu comprei um relógio, esse eu não ganhei, eu comprei um relógio. É um relógio caro, muito caro, lá no Rio de Janeiro. Fiz um seminário lá na igreja do bispo Daniel Malafaia, saudosa memória. E aí eu ganhei um dinheiro abençoado assim, e falei, vou comprar esse relógio. Aí eu fui, fiquei uma semana namorando o relógio para ver se descia o preço e tal, mas não teve jeito. Até que eu tomei a decisão, comprei o relógio. Coloquei no braço assim, saí todo empolgado com o relógio, porque realmente era muito bonito. E aí o Rafael Belo, alguns conhecem aqui, principalmente pelas redes sociais, o Belo disse, pastor Roberto, você é doido, se andar com esse relógio aqui, os caras vão cortar seu braço para levar o relógio. O próprio carioca fala que o Rio de Janeiro é perigoso. E eu guardei o relógio até chegar no Galeão. Quando eu fui embarcar, que eu vi que não tinha mais, está seguro aqui, está seguro, coloquei o relógio. Estava de terno e gravata, embarcando aqui para Brasília, vindo a Brasília. Acho que o pessoal me confundiu com o deputado Eli, eu fazia assim, ele fazia, eu fazia assim, mas para mostrar o relógio. O relógio era o relógio. Porque pobre é besta, irmão. Acontece que um mês depois eu fui convidado para pregar em Santa Catarina, na cidade de São José. E eu estou lá com relógio, ao invés de eu ir sem relógio ou com relógio mais cedo, eu fui com um bonitão. Quando eu estou no auge da mensagem, Jesus diz para mim, o ministro do louvor, o Adilson, que hoje é pastor de igreja, Deus disse para mim, dá o relógio para o Adilson. Aí a mensagem acabou, a inspiração foi embora. Eu disse, meu Deus, não faz isso, Jesus, esse não. E quando Jesus fala assim comigo, irmão, e eu vou resistindo, aquele vai queimando, assim, vai queimando. Não tem como. Terminou o culto, eu disse, então eu vou fazer o teste de Gideão. Vamos ver o velo aqui, se vai estar tudo molhado ao redor e só ele seco. E eu cheguei a Deus, quantas horas? E disse, pastor, não tem relógio. Eu disse, porque você tem alergia? Porque se ele dissesse, eu tenho alergia, irmãos, eu ia fazer um culto em ação de graça. Pois aí, está vendo, a voz não foi de Deus, foi do inimigo. Como é que você vai dar uma coisa que vai fazer mal para a pessoa? Ele disse, você tem alergia? Eu disse, não, pastor, tem 1 ano que eu estou orando para Deus me dar um relógio. Aí eu fui abrir assim, tirar o relógio assim, para dar aquela voz, não sei se é do inimigo, se é da carne, o que é. Rapaz, você nem usou o relógio direito. É mesmo, Jesus, fechei. Dá o relógio. Tirei o relógio, está aqui. O Adilson, ao invés de pegar logo a bênção, pastor do céu, pôs a mão na cintura. E o que é isso? Eu disse, isso é relógio, pega logo, porque está difícil, meu irmão. Aí ele pegou, não acredito que eu... E nem eu. Pois disse, agora você vaza daqui, irmão. No outro dia eu já estava conformado, mas aquela noite eu demorei a dormir. Você fazer o que Jesus manda. Voltei, estava morando em Goiânia. 2 semanas depois eu fui pregar em Indaiatuba, São Paulo. Estou lá num congresso de jovens e na frente assim, um empresário começou a chorar. E a alegria de itinerante, de secretário de missões é quando o empresário chora. E eu disse, lá vem coisa do céu. E aí terminou o culto, ele chegou para mim chorando, disse, pastor, Deus falou para mim para te dar um relógio. E eu disse, dá logo, que eu sei como é que é difícil, irmão.
E ele disse: o senhor poderia ir lá em casa comigo? Eu disse: ou o senhor quer que eu traga à noite? Não, eu vou com você, irmão, porque daqui para de noite o inimigo pode. Aí fui na mansão dele. Hoje eu estou acostumado já, pastor João. Hoje eu estou acostumado com isso, mas na época eu não tinha visto ainda a caixa do relógio. Eu fiquei hipnotizado pela caixa. Se tivesse jeito de reduzir a caixa e adaptar uma pulseira, eu usaria a caixa, porque o troço é do outro mundo. E de repente, que eu abro, o relógio que ele me deu dava 10 vezes mais do que o relógio que eu dei. O que eu quero dizer para você, quando Jesus mandar você fazer algo e você tiver certeza absoluta que é o Senhor, que não é a carne, que não é a emoção, mas que é o Senhor, faça tranquilo. Ele que está mandando, Ele que garante, é Ele que se responsabiliza, porque Ele é Deus. Quem pode levantar uma das suas mãos, à direita ou à esquerda, pode ser qualquer uma, Deus não tem preconceito contra canhoto, né? Então levanta a mão que você quiser aí. Agora, se você der conta, levanta as duas que desempena a coluna, o mais alto que você der conta. E apenas com suas palavras, diga para ele aí: eu estou disposto ou disposta a fazer tudo o que o Senhor mandar. O que fazer quando o vinho acaba? Em 2 minutos eu finalizo aqui, pastor, porque para a gente não ultrapassar o horário. Diga comigo: faça tudo o que Deus mandar. Agora, interessante que a gente precisa entender o jeito de Deus fazer. E eu termino aqui dizendo, claro que eu vou parar aqui na metade do esboço da mensagem, mas só para você entender uma coisa, eu morava em Sobradinho e dirigíamos o culto da Vitória lá toda quinta-feira. E convidamos lá um dia um pregador que Deus usa muito nas revelações, e ele revelava coisas assim que nem a Receita Federal sabe. Era uma coisa assim fantástica. E curiosamente, aquela igreja hiperlotou. E depois de dias, a gente termina sabendo das coisas. Uma irmã queria muito que Deus falasse com ela, usasse o profeta para falar com ela. Ela foi lá no Conjunto Nacional, comprou um escarpão de uns R$700, vestidão maravilhoso, sentou bem na frente assim, bem perto do pregador, que é para ele não errar. E esse culto rendeu, pastor, terminou, era quase meia-noite. Eu nunca vi um culto para demorar tanto na minha vida. Até que teve um momento que o pastor, irmãos, amém, amém, amém. Jesus, se tinha 1000 pessoas, não tinha 1000, mas só para você entender, se tivesse 1000 pessoas, parece que Jesus falou com 999, menos com ela. Mas não foi por causa do sapato. Foi embora. Ela foi abrir o portão da casa dela, Sobradinho. Quem conhece Sobradinho sabe que tem 2 entradas, da frente lá, a área verde, e a parte dos fundos. E ela foi abrir o portão e o portão não abria. E ela estava tão indignada porque Deus não falou com ela, que ela deu um chute, assim, estilo Ronaldinho Gaúcho, e estragou o bico do sapato e empenou o portão, agora que o portão não abria mesmo. Isso já era quase 1 da manhã. Nisso o seu João, que tem nada a ver com o pastor João, o seu João, chegando do baile, da festa, não sei aonde ele estava, bêbado,
Os filhos foram buscá-lo. Ele da porta do carro olhou para ela e disse: mas, irmã, vai que só está triste. Aquela coisa de bêbado. E era para manter a pose. Não, está tudo tranquilo, seu João. É porque está muito tarde, eu estou aqui sozinha e o portão não abre. Ele olhou para ela e disse: ah, bom. Então é isso. Porque uma mulher de Deus, ungida igual você, não pode ficar com essa cara triste, não. Levanta a cabeça que Deus está contigo. Você não entendeu? Deus deixa de usar um profeta para usar um ébrio. Mas Ele sempre fala, Ele sempre faz, Ele sempre age, porque Ele está no controle de todas as coisas. Jesus disse: enche de água essas talhas. Talvez você entrou hoje aqui dizendo: Senhor, o pastor falou para contar a verdade, eu vou falar a verdade, a minha vida está uma água. O meu ministério está uma água, o meu casamento está uma água. E Jesus disse: você veio ao lugar certo, porque eu ainda transformo água em vinho. Eu vou repetir: o Senhor, transformo água em vinho. Talvez Satanás disse para você: você está uma água. Não precisa clamar o sangue, dizer que o diabo está mentindo, que ele é o pai da mentira, mas nessa vez ele está falando verdade. Sua vida está uma água mesmo. Não precisa criar e fazer nenhum showzinho. Apenas diga para Satanás: é verdade, a minha vida está uma água hoje, mas amanhã será vinho, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua semana, que Ele transforme a nossa água no verdadeiro vinho da sua graça.